O Antônio Carlos Costa, que é um pastor presbiteriano do Rio de Janeiro, coordenador da ONG Rio de Paz, que luta contra as manifestações e desrespeitos às expressões de direitos humanos na favela, basicamente de violência. Ele fez uma marcha em 2011 contra a corrupção e tivemos 2.000 pessoas na marcha. Um outro pastor, no mesmo ano, organizou uma marcha contra a PL 122, que era sobre a união estável de homossexuais. Ele conseguiu reunir 50.000 pessoas para essa marcha. Esses números mostram quais são as nossas preocupações, nós, falando da Igreja Evangélica Brasileira. Como pastores da mesma Igreja Evangélica conseguem mobilizar mais pessoas para eventos de caráter ou meramente de confessionalidade da sua fé, como a Marcha para Jesus, que assim não tem nada mais do que a celebração da sua fé, com bandas, trio elétrico, etc. Mas quando tem uma mobilização política, ela geralmente é em torno de causas e costumes contrários à nossa religião. E causas mais voltadas ao bem comum não dizem respeito aos cristãos. Parece que nós temos um problema aí, que foi o que o André falou, de uma ausência de um posicionamento cristão mais pungente dentro da sociedade, que não esteja só lutando ou reagindo contra críticas e movimentos que surgiram contra a sua fé. Isso é um problema. E não deveria ser assim, como o André colocou. Existe toda uma fundamentação bíblica, teológica, de que Deus é soberano sobre todas as esferas da existência, inclusive a esfera política. Não há poder que não venha de Deus. Então existem direitos, deveres e formas de um cristão ocupar corretamente esse lugar na política. É sobre isso que eu queria falar rapidamente, para a gente desenvolver mais no debate. Eu queria falar sobre isso. Direitos, deveres e formas de um cristão ocupar a política. Falando em direitos, teologicamente, esse direito encontra-se em Romanos 13, como o André colocou, de que o fundamento, a origem de toda autoridade vem de Deus. Não é como nós costumamos a ouvir, que a voz do povo é a voz de Deus, ou seja, que é do povo que brota a legitimidade de um poder. Teologicamente falando, é de Deus que brota essa legitimidade. Ele pode usar meios diversos e regimes governamentais diversos, monarquias, até totalitarismos, para expressar o que ele tem em mente daquele poder. Numa forma de governo democrático, ele faz isso através do povo. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que, teologicamente, o direito de um cristão ocupar o espaço público se encontra em que o Deus que ele adora é autoridade sobre esse espaço também. Juridicamente falando, nós também temos esse direito, garantido pela nossa Constituição Federal, que a igreja é uma instituição social prevista pelo nosso Estado. Como o André colocou, um Estado laico não significa que é um Estado ateu, muito menos laicista. A igreja é uma instituição particular e privada, na verdade, né? Em que no interior desse Estado ela tem um papel muito claro, que ninguém mais pode ocupar esse lugar, inclusive o Estado. O Estado brasileiro não tem o direito, via Constituição, de criar nenhum culto, criar nenhuma religião. Da mesma forma como a igreja também não pode ser criada uma igreja estatal ou uma igreja em que confunde essa relação de Estado e igreja que o André falou aqui. Porque são esferas de atuação diferentes e cada uma com suas responsabilidades. E a igreja, enquanto instituição social, tem uma responsabilidade muito clara. Primeiro, ela é uma comunidade da graça, ou seja, que particularmente é aqui que se prega o evangelho, e não se espere que em mais nenhum outro lugar se pregue. Não queremos que se pregue o evangelho na escola, não queremos que se pregue o evangelho tendo em outras esferas. Não significa que nós não podemos ter uma escola confessional. Mas a comunidade primeira onde se prega o evangelho é a igreja. E quando ela foge dessa responsabilidade, ou quando o Estado priva ela dessa responsabilidade, nós temos um problema. E nós temos que compreender o papel que essa igreja desenvolve. Quando ela, enquanto comunidade da graça, prega o evangelho intramuros, mas ela também tem ela não se reduz a esse âmbito privado. Isso é uma coisa que nós, cristãos,
precisamos abrir mão imediatamente para a gente começar a pensar e a ter uma forma de prática política mais pungente, que é a nossa fé e as nossas convicções e confissões, elas não são de âmbito privado. Elas não são assunto privado, enquanto saúde, sexualidade, educação são assuntos públicos. Uma vez eu ouvi uma entrevista de um ministro da educação, porque havia uma questão ali envolvendo religiosidade. Ele falou assim, olha, os cristãos têm que entender que isso é de âmbito privado, nós estamos trabalhando aqui sobre critérios e atividades públicas. Então, são coisas diferentes. Não, nossa confessionalidade não é privada, só estritamente do âmbito privado, porque as coisas que nós fazemos aqui, ou que nós fazemos fora, em nome da nossa fé, elas têm consequências públicas. Imagine que se numa marcha dessa para Jesus, a gente queime uma bandeira de um movimento, a gente queima uma bandeira do MST, ou a gente queima uma bandeira do movimento LGBT, a gente vai arcar com consequências jurídicas de ter feito isso. A gente também não pode, por conta da nossa confessionalidade, ferir outras confessionalidades. Porque, segundo também o Código Penal, isso é crime. Então, existe tanto uma dinâmica interna, privada, mas também externa, pública. E a gente não pode confundir essas coisas. Por exemplo, então, para citar um exemplo que está no calor aí das emoções, nós vimos, por causa da marcha LGBT, logo depois da Marcha para Jesus, várias pessoas se posicionando e falando assim, olha, o que eles fizeram não me interessa, não diz respeito a mim, porque eu tenho minha fé, meus assuntos, aquilo que eles fizeram não me ofende e deixa eles para lá. Isso é um posicionamento errado. Dizer que o que acontece lá fora, conquanto que eu consiga pregar meu evangelho dentro da minha igreja, está tudo bem. É uma posição errada. Isso não contribui para o espírito democrático da nação que nós estamos construindo. Esse desrespeito e essa não implicação do que eles fizeram lá. Ou do que poderíamos nós termos feito na Marcha para Jesus. A gente dizer que a gente não se importa com as coisas que acontecem fora da igreja enquanto está tudo bem aqui dentro da igreja, não tem problema a escola ensinar, sei lá, qualquer coisa que fira o nosso princípio, o cristianismo não é verdadeiro, ou que isso tudo passa de bobagem, isso não tem importância. Contanto que o menino vem aqui na escola dominical, a gente ensina para ele que é verdade, está tudo bem. Não. Existem formas da gente lutar por esse direito. Então, primeiro a gente tem um direito de exercer a nossa confissão de fé, mas a gente também tem deveres, maneiras corretas de fazer isso. O nosso dever é exercer esse direito de maneira adequada. Uma das formas que o André citou aqui da relação igreja-estado é o constantinismo, ou seja, quando o Estado privilegia uma forma de religiosidade e essa forma de religiosidade se adequa aos modos de Estado para ser beneficiada. Esse, para mim, é o problema que acontece aqui. Não é o erasmismo, não é um movimento como, por exemplo, o anabatismo, que as coisas estão externas. Não, nós temos hoje gente que privilegia alguns segmentos religiosos em detrimento de outros, não porque creem nisso, mas porque tem maior número e, consequentemente, maior voto. E isso faz com que os líderes desse segmento religioso se amoldem ao Estado, o que a gente chama popularmente de política. Está fazendo política eclesiástica, está fazendo política partidária. Quando a gente tem grupos, e o grande problema é que quando a gente elege, a partir de um grupo religioso, um representante público para defender os nossos interesses, a gente tem um problema, uma crise de representação. Porque ele não é só um agente público da igreja tal, ou do grupo religioso tal, ou enfim. Ele é um representante brasileiro, do povo brasileiro, que vai se preocupar com o bem-estar do povo brasileiro. Então quer dizer que a gente não pode... Então como é que fica isso? A gente prega o evangelho aqui dentro, mas como é que a gente faz esse papel lá fora? A gente não tem, a nossa fé não tem nenhuma contribuição para as questões de saúde pública, de segurança pública, não tem nada? Claro que tem. Só que isso não pode ser feito como que pregando na igreja. Nós estamos aqui dentro de uma igreja, ainda que não seja um culto, né, e que a gente vai ter um debate logo em seguida, as posições podem ser as mais variadas. Dentro da igreja existe, por ser uma instituição privada, existe determinada liberdade de eu falar e de eu fazer coisas que nada pode acontecer. O Pedro é pastor da igreja Abrigo.
E uma das marcas de uma igreja evangélica é a disciplina eclesiástica, correto? A gente administrar a disciplina por um irmão que está em pecado. Esse irmão não pode processar o Pedro por calúnia, difamação, não pode, porque é um regime interno. Ele sabe dos jogos que acontecem aqui. Agora, o Pedro também se candidata e vira senador, ele também não pode chegar a público e defender determinada coisa, primeiro como deputado ou senador, pastor Pedro. Já temos uma confusãozinha aí, né? Ele colocando esse título. E em segundo, ele defender e argumentar pelo que ele defende, é o meu Jesus que está sendo vituperado ou está sendo blasfemado. Peraí, e se não fosse o seu Jesus, você não ia falar nada? Percebe que é uma confusão de esferas. Tá bom, então ele não tinha que falar nada. O Pedro ia ver tudo isso, pegando você para Cristo hoje, tá? Ia ver tudo isso e não ia falar nada? Não, claro que ele ia falar. Só que ele tem que fazer um trabalho de tradução. Ele tem que traduzir princípios que ele crê como verdadeiros. Ou, melhor, ele precisa traduzir os dogmas que ele crê como verdadeiros em princípios políticos públicos que são aplicáveis a qualquer um. Quer um exemplo? Um dogma cristão da dignidade intrínseca do ser humano, porque é feita à sua imagem e semelhança, ele é traduzido em um princípio da dignidade fundamental do ser humano. Pronto, direitos humanos. Quem criou isso? Fomos nós. Historicamente, há uma arqueologia do pensamento que direitos humanos quem criou e onde surgiu e onde ele floresceu foram nos países da Reforma. Por quê? Por causa e dos países cristãos também, mas por causa da doutrina da imagem e semelhança. Só que isso não foi feito de maneira religiosa, isso tem que haver tradução de princípios. Por quê? Porque tem que servir para todo mundo. É muito mais estranho ver alguém que não é cristão defendendo direitos humanos do que um cristão defendendo direitos humanos. Porque você pergunta, qual é a base? Não tem. Vai ter que fundamentar em qualquer outra coisa. Mas não tem um alicerce, porque não crê em absolutos, etc. Entendem? Essa necessidade de tradução, a nossa fé é muito importante para a construção da pluralidade de visões dentro de uma sociedade, do bem-estar. Nós temos o que dizer sobre educação, nós temos o que dizer sobre segurança pública, nós temos o que dizer sobre o papel do Estado, só que a gente não pode dizer como que se estivéssemos doutrinando a nossa igreja dentro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não sou universalista, eu não acho que todo mundo vai para o céu no final das contas. Então vai ter gente que a gente vai conviver na sociedade o resto da nossa vida que nunca vai aceitar a nossa fé. E só por causa disso ele não merece segurança, direito à saúde, dignidades básicas fundamentais? Claro que merece. Então, da mesma forma que no primeiro ponto eu falei que é muito equivocado alguém não se importar com o que acontece fora porque não atinge os meus princípios, também é muito equivocado alguém se importar com o que acontece fora só porque aferiu os meus direitos. Por exemplo, quando alguém vai reclamar processo e punição às manifestações que aconteceram na marcha LGBT porque feriram o meu Jesus. Não, tem que falar porque tem uma série de princípios ali do nosso Código Penal, da nossa Constituição que foram feridos. E qualquer um podia ter ferido. Se fosse alguém do candomblé, aquele deputado evangélico também tinha que defender, aquele senador também tinha que entrar em processo. Ou seja, nós temos direitos, nós temos um grande papel social, mas nós temos um dever também de fazer isso de maneira adequada, em tradução de princípios. Quando a gente sai de uma esfera, que é a esfera religiosa, e pula para a esfera política, elas comunicam uma com a outra, só que com jogos de linguagem diferentes. A língua é como se a gente saísse de um país e fosse para outro. A gente tem muito do que dizer da nossa cultura, mas se a gente não falar no idioma deles, eles não entendem. E aí a terceira parte para terminar, a gente debate são as formas. Como a gente faz isso? Como um cristão pode cumprir essa tarefa que ele tem? Primeira delas, insistindo nessa pluralidade de esferas, nesse pluralismo de formas. Ou seja, não deixar que ninguém fale por nós ali como se fosse nós que estivéssemos falando. Quem tem que falar em nome da comunidade evangélica é um líder evangélico. Quem tem que falar em nome da comunidade umbandista é um líder umbandista, ou seja, existem esferas. E quem tem que falar, por exemplo, pela comunidade evangélica não pode ser um economista. Um ministro da educação que é economista é uma contradição de termos. Hoje nós temos um ministro da educação que é professor. Maravilha, vamos ver o que ele vai fazer. Agora, quem tem que falar sobre educação são os educadores. Quem tem que falar sobre economia são os economistas, porque são esferas diferentes.
Quando a gente tem um agente de uma esfera específica, por exemplo, um economista, que fala sobre todos os campos, o que está acontecendo aí é monopólio. O que está acontecendo aí é corrupção. Porque ele está corrompendo o direito de outras pessoas falarem, mas ele pode ser um representante, conquanto que ele, no mínimo, se consulte com aqueles que também falam por aquelas esferas, aquelas comunidades. O Aristóteles falava que a melhor forma de governo seria como que todos pudessem mandar e todos fossem mandados. Essa pluralidade de esferas, um governo plural, dá a possibilidade disso. Por exemplo, o voto distrital poderia ajudar isso também. Ele traria outras complicações, mas ele ajudaria a particularizar ainda mais as decisões políticas, para que as comunidades falassem. Então, insistir nisso é muito bom. Quanto mais plural for a nossa sociedade, melhor. Não pode ter aqui no estado de Goiás a gente tinha um conselho de diversidade religiosa que só tinha pastor. Que diversidade religiosa é essa? Nem de denominação tem diversidade aí, porque só tinham pastores. Tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo com outras esferas. Uma segunda coisa é aquilo que o André também falou, manter a vigilância sobre o Estado. Porque quem administra esse diálogo entre essas esferas é o Estado. E aí ele é o servo de Deus, administrando essa justiça. Só que quando ele não faz isso, o que acontece é isso que eu falei, monopólio. Uma instância engolindo outras. É o que alguns filósofos, por exemplo, o Michel Foucault, um filósofo francês, falava que nós vivemos num governo biopolítico, ou seja, o Estado interferindo e tendo como seu principal papel a gestão da vida dos indivíduos, decidindo por quem se casa e deixa de se casar, por quem tem que tipo de filhos, quem pode morrer, quem pode deixar de viver. Isso é biopolítica, ou seja, a política invadindo o âmbito da esfera da vida. Quem tem que decidir a vida são os vivos. Quem tem que decidir quantos filhos eu tenho, quando eu morro, quando eu quero, de que forma, isso é de uma outra esfera, esfera familiar. Quando a gente tem um Estado manipulando isso, a gente tem um governo biopolítico, que era uma das características do governo nazista. Quem morre, quem fica, quem que a gente manda para o campo de concentração e quem que vai viver. Uma outra forma mais sutil, que a gente nem percebe mais, que a gente já se deixou levar, é o monopólio da economia sobre o governo. Que quem decide as tomadas de decisão não são os princípios políticos, são as manobras econômicas. Há um princípio que eu sempre gosto de citar, que nos 2 livros que eu escrevi eu citei sobre isso, que é o exemplo da Islândia. A Islândia em 2008 entrou na crise europeia como quase todos os países da Europa, só que o presidente da Islândia falou assim, a Islândia não é uma empresa. Quem vai decidir se a Islândia vai sair ou não do buraco é o povo, não são os bancos. E aí ele abriu o plebiscito para ver se pagava ou não a dívida. O que o povo falou? Não, vamos pagar. Deram calote, os bancos quebraram, a Islândia saiu da crise. Simples. Quem foi prejudicado foram os bancos. Quem mandou emprestar dinheiro a juros? E tem seguro também, tá tudo certo. Percebem a compreensão desse presidente? A Islândia não é uma empresa. A gente consegue perceber isso em âmbito privado, quando a gente tem uma igreja que funciona como uma empresa. E a gente fala assim, rapaz, tem alguma coisa errada, né? O pastor, assim, ele visita só os mais ricos, os mais pobres ele não visita, ele só ora por quem dá dízimo, quem dá oferta maior. A gente percebe que tem um princípio que é externo dentro de uma outra esfera que não é regida por esse princípio aqui. O que rege essa comunidade interna não é o princípio econômico, é a graça, é o evangelho. Da mesma forma que a gente não espere que o evangelho rija o governo econômico. Da mesma forma a educação, da mesma forma o Estado, da mesma forma o direito. Compreendem? Quando a gente, e o que o Estado, a responsabilidade do Estado é administrar para que uma esfera não entre em conflito com a outra e que uma esfera não tenha monopólio interno também. Como eu falei, por exemplo, um conselho de diversidade religiosa que só tem pastor. Quando o Estado não consegue fazer esse papel, aí é o papel da igreja, e aí que a gente entra, por exemplo, o exemplo nazista, que ele não estava cumprindo esse papel, é o papel da igreja, então, começar a tomar ações mais imediatas. Que o Bonhoeffer falava de o estado de confissão da igreja. Que ele até montou, junto com outros pastores, uma igreja que chamava Igreja Confessante. Porque a igreja da Alemanha, como ela era estatal, ela se rendeu à ideologia nazista. Bonhoeffer falou assim, nós não seguimos isso, a gente racha com a igreja, e isso significava perder o emprego, e ele rachou com a igreja, montou uma igreja paralela, e falou assim, quem governa sobre todas as esferas é o Senhor Jesus Cristo, não é o Führer. Então,
nós estamos em estado de confessão. E ele fala que ele escreveu um texto em 33, quando o parágrafo ariano foi publicado pelo Hitler, ele escreveu um texto que chama A Igreja e a Questão Judaica. O Marx também escreveu um texto sobre isso, sobre a questão judaica, mas Bonhoeffer escreveu um textinho lindo sobre isso. E ele fala que a igreja tem 3 papéis quando tudo isso acontece. Ela precisa pressionar o Estado para que ele volte à sua esfera. Falei, Hitler, você está escapando do seu domínio. Volte. Ela tem que socorrer as vítimas da injustiça do Estado. É responsabilidade dela, no caso nazista, cuidar dos judeus. Foi o que ele fez, foi por isso que ele foi preso. Ele exportou 7 judeus para a Suíça. E ele tem que evitar a perpetuidade da injustiça no Estado, nem que para isso seja preciso pegar em armas. Foi por isso que ele se envolveu em processos de luta contra o ditador diretos, assim. Operação Valkyria, vocês já viram esse filme? Uma das tentativas de matar o Hitler. Essa ele não participou porque ele já estava preso. Mas na primeira que o filme começa, que o cara vai estourar uma bomba e tá bomba dentro do casaco, o Bonhoeffer orou para aquele cara para ele ir lá matar. Entende? Pressão da igreja sobre um Estado corrupto. A terceira forma, o lobby. Lobby. A gente conhece muito esse lobby do mal, né? Um lobby econômico que faz um candidato ser eleito e depois que ele é eleito ele tem que arcar com os compromissos daqueles que o elegeram. Por isso que tem tantas pessoas contra o princípio de pagar propaganda política privado. Tem um nome, esqueci. Financiamento de campanha. Obrigado, professor Reginaldo. Financiamento de campanha, porque quando o cara é financiado, depois ele tem que responder a quem? A quem o financiou. Isso é lobby. Um princípio contrário, o Antônio Carlos Costa sempre fala isso, ele fala, a gente tinha que fazer o lobby do bem. João Calvino, por exemplo, o papel dele em Genebra. João Calvino nem cidadão genebrino ele era, porque ele era francês. Ele era pastor de Genebra, um pastor estrangeiro. A única coisa que ele fazia era pregar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Só que ele influenciava as pessoas, ensinando princípios a elas, mostrando o que elas deveriam fazer, a forma como elas deveriam lidar, pressionando, ou seja, fazendo lobby, fazendo política mesmo do bem, para que quando essas pessoas voltassem para a sociedade, voltassem para ocupar os seus cargos, eles já voltassem como agentes de transformação. Nós temos que ocupar isso, lobby, porque se a gente não fizer, outras pessoas vão fazer. Vai ficar na mão das grandes empresas, vai ficar na mão dos bancos. E por que a gente não faz? A grande questão, porque o lobby geralmente a pessoa faz para ele, em benefício próprio. E a grande questão é que a gente tem que fazer isso em benefício da comunidade brasileira. Que é a última coisa para terminar, que é estabelecer um diálogo cobeligerante e plural. Esse termo cobeligerante foi criado pelo Francis Schaeffer. Ele fala que é muito adequado numa sociedade como a nossa, plural, que pessoas de crenças diferentes, de visões de mundo diferentes se unam por causas comuns para lutar em favor delas, visando o quê? O bem comum, não o seu próprio bem. A questão não é o lobby, a questão não é a influência política, a questão não é a gente eleger deputados, senadores, presidentes que são cristãos. A questão é, eles vão ser eleitos qual que é a agenda política? É para benefício nosso, da nossa igreja? Então não precisa. Se for para o benefício do país, eles têm bons princípios para todo o estado, para todo o país, aí então nós temos uma plataforma política. Então basicamente era isso para a gente começar um diálogo, para a gente poder discutir melhor essas questões, nossos direitos, de se ocupar sim com política, porque nossa fé não é âmbito privado, a nossa confissão de fé tem muitos desdobramentos públicos, mas tem formas de fazer esse direito, nosso dever é traduzir os nossos dogmas em princípios aplicáveis a todo mundo, e a forma de fazer isso se dá por influência, por envolvimento, por vigilância. Foucault falava dos olhos no poder, a gente tem que manter muito fixos os nossos olhos no poder. Tem gente que não lembra nem o candidato que votou nas eleições passadas, no máximo do presidente. Mas o deputado, o governador, nem lembra mais. Quanto mais está o vigiando para ver se está cumprindo as promessas. Aí não adianta reclamar do governo que é corrupto, não. E que a gente tá mal, não. Porque não estamos ocupando o nosso papel, né? Era isso. Obrigado.